Encerrada a etapa das solenidades, daremos início ao seminário de hoje para tratar do tema Educação e Tecnologia, competências para o século XXI. Para coordenar as atividades desta manhã, convidamos o diretor-presidente da ABMS, Celso Nisquier. Convidamos o palestrante Juliano Costa, vice-presidente de Educação da Pearson Brasil. Convidamos também Arnaldo Nisquier, imortal da Academia Brasileira de Letras. Com a palavra, o professor Celso Nisquier. Agora sim. O professor Gabriel nos provocou, né? O que nós podemos fazer para continuar essa jornada do setor, né, em busca do crescimento, com qualidade? Quer dizer, o que fazer para os próximos 40 anos? Eu acho que esse painel, essa apresentação que depois do Juliano, que depois será comentada pelo professor Arnaldo, vai trazer algumas luzes para esse caminho que se pretende para o nosso setor. Certamente, todos sabem hoje que o mercado de trabalho cada vez mais seleciona profissionais não com base no diploma, mas com base no que ele sabe fazer, na competência, na habilidade. Então, é mais do que justo, na verdade, é fundamental que nós façamos um pouco dessa discussão aqui nessa manhã sobre quais são essas competências que serão relevantes, que já são relevantes hoje, no século XXI, mas que serão cada vez mais relevantes. E nós trouxemos o Juliano, da Pearson Educação, a Pearson, que é uma parceira da ABMS em vários projetos, porque ele também é um profissional qualificado, que tem uma história importante, né, de trabalho nessa área. Ele é um especialista, ele é uma pessoa que estuda e que pratica esse pensamento avançado. Então, é com muita honra que eu passaria a palavra ao Juliano, mas quero dizer que, ao final, ouviremos também uma pessoa que tem os pés no século XX, mas o olhar para o século XXI, que é o professor Arnaldo Nisquier, além do século XXI, mas no mínimo, né? No século XXI, no mínimo, mas que nós trazemos, como já é tradicional, ele que coordena o prêmio ABMS de Jornalismo, essa participação do acadêmico, que também tem, como todos conhecem, uma história muito bonita na área de educação. Ele que foi não só secretário de Estado de Educação 2 vezes, mas foi membro do Conselho Federal de Educação, do Conselho Nacional de Educação, é um dos grandes idealizadores da educação à distância no Brasil. Portanto, eu acho que esse debate que une a experiência do professor Arnaldo com o olhar de futuro do Juliano certamente vai engrandecer a nossa manhã nesse dia de festa e de comemoração dos nossos 37 anos. Juliano, por favor, com a palavra. Bom dia a todos. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês, um acúmulo de conhecimento maravilhoso de ensino superior, e agradecer a oportunidade da ABMS por representar a Pearson aqui nesse momento, para tratar de um tema que definitivamente está o tempo inteiro sendo relevante para o pensamento sobre o futuro do trabalho. Basicamente, quando nós imaginamos um tema tão complexo e tão completo quanto a educação e tecnologia, é melhor delimitar as arestas desse tema para que nós possamos concentrar a discussão numa linha comum a todos. E a linha comum é o futuro do trabalho. Acredito que esse é um ponto importantíssimo, imaginando que nossos adultos, ao fazer uma universidade nossa, e aqui eu estou entendendo o trabalho não como sua dimensão profissional, mas como sua dimensão de realização humana, o professor, o educador, o engenheiro, o matemático, o físico, o pesquisador, ou a pessoa que vai trabalhar direto na administração privada ou pública, estou entendendo o trabalho como essa dimensão completa. E para nós termos um tempo maior de discussão, eu vou tentar passar aqui vocês estão com a minha apresentação aí? Por favor, só colocar. É que eu estou passando aqui, não sei se tem outra. Eu quero começar, enquanto se ajusta a apresentação, com o seguinte ponto. O seguinte ponto de problematização, aproveitando a oportunidade que a professora Gina colocou sobre a educação construtivista, a gente sempre começa com um problema e imagina que os nossos estudantes possam construir hipóteses para a solução desse problema. Então, o problema é esse aqui. Quais foram as companhias mais valiosas nos últimos 100 anos no mundo do trabalho? Se nós imaginarmos as companhias que eram mais valiosas em 1917,
as companhias mais valiosas eram companhias de extração mineral. Eram companhias que extraíam elementos, petróleo, gás, ferro, e vendiam para o mundo inteiro. Se vocês lembrarem, em 1917, o meio de uma guerra mundial, então, obviamente, o consumo de minerais era o maior asset, o maior patrimônio que uma companhia podia ter. 50 anos depois, o produto que gerava a maior receita dentro das empresas globais era o produto de transformação humana. Era aquele na qual o ser humano pegava uma matéria, transformava, por exemplo, num hardware, num computador, como a IBM, transformava numa empresa de servidores ou numa máquina fotográfica, como a Kodak. Então, há 50 anos atrás, as 5 empresas mais valiosas do mundo eram aquelas que transformavam matéria-prima em produtos consumíveis pela sociedade humana. Hoje, as 5 empresas mais valiosas do mundo são empresas que trabalham com conhecimento. São empresas que trabalham com informação ou que trabalham com competência. São empresas cujo principal elemento de proporção de valor não é físico, não é tátil. Por exemplo, a Apple, que apesar do celular, do iPhone ser tátil, não é o celular, é a experiência proporcionada pelo ambiente da Apple, pelo iOS, pelo sistema operacional e pela experiência do usuário, que foi o elemento que fez Steve Jobs construir a reputação da Apple. Na Alphabet, que é o Google, ou a holding completa do Google, você definitivamente não tem nenhum device, e o device que existe hoje, o Chromebook ou o Google Pixel, representa 1,5% da receita do Google, sendo 80% da receita oriunda daquela tela branca com espaço no meio, do buscador do Google através de publicidade. E, além disso, a Amazon, que a maior parte dos seus recursos não é da logística ou de venda ou do canal, é do storage, ou seja, dos ambientes de servidores de acúmulo de informação no globo que a Amazon vende para todo mundo, inclusive para nós da Pearson. Todos os nossos servidores são da Amazon. E é um valor que se sustenta ao longo do tempo, recorrente, por quê? Porque ninguém hoje tem mais condições de comprar hardwares de 10 terabytes e ficar guardando em casa, que nem nós guardávamos CDs, disquetes e tudo mais. Então, essa transformação de produtos extrativistas para produtos transformados socialmente, para produtos de conhecimento, dá um sinal muito forte de para onde caminha o século XXI. De qual é o elemento fundamental ou a principal proporção de valor no mundo do trabalho para um ser humano, que é o conhecimento. Só que nós vamos tratar disso um pouco mais à frente. Nesse cenário, uma expressão criada pela Harvard Business Review, do autor Jamie Lemoine, na verdade não foi ele que criou, mas ele consolidou na Harvard Business Review, e isso acabou se transformando num tema que correu o mundo inteiro, que é a ideia de um mundo VUCA, a VUCA World. Um mundo volátil, e eu vou tentar dar em uma frase o que cada uma dessas expressões significa. Um mundo volátil, no ponto de vista prático, significa que o Irã desvaloriza o seu petróleo, aumenta a produção em 6 milhões de barris, o mercado de petróleo cai 8%, as ações da Petrobras derrubam, porque o presidente Trump disse que ia aumentar as restrições ao governo iraniano por uma decisão pessoal dele. E ninguém esperava isso anteontem. E ontem, ninguém esperava que o governo Trump anunciasse 10% de barreiras para a China no Twitter. E aí, o governo chinês reage, desvalorizando o yuan para 7 yuan por $1, provocando a maior desvalorização da história do yuan chinês desde 1983. Então, o mundo volátil é um mundo que simplesmente você pode ter todas as suas ações em bolsa agora, nos últimos 3 anos sem sofrer nenhuma variação, e por um Twitter você perde 17 bilhões de dólares. E é o que aconteceu, por exemplo, com o Netflix. Então, o mundo volátil é um mundo que as coisas nunca estão sob controle. Elas estão sobre olhares e nunca sob controle. O segundo item do VUCA é o incerto, uncertainty. E o que é que isso significa? Que hoje é impossível fazer previsões acertadas sobre o futuro. Nós publicamos recentemente, toda essa minha fala está baseada em 3 documentos, 2 produzidos pela Pearson e um de uma autora que eu vou citar. Um deles é O Futuro do Trabalho, Como Serão as Competências em 2030. É uma produção da Pearson, é gratuita na internet, vocês podem procurar The Future of Jobs, The Skills in 2030. Então, se você digitar O Futuro do Trabalho, as skills em 2030, você encontrará, é gratuito.
Uma outra pesquisa é o perfil dos jovens adultos de ensino superior global, que nós publicamos há menos de 3 meses, que trata uma pesquisa que entrevista cerca de 26 mil estudantes de ensino superior no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E o terceiro são os estudos sobre o futuro do trabalho da Heather McGowan, que é uma autora norte-americana, a qual eu tive a oportunidade de ver uma palestra 2 semanas atrás, que só se dedica a pesquisar o futuro do trabalho no mundo. Então, são 2 estudos da Pearson e a reflexão de Heather McGowan. Voltando ao incerto, o incerto diz respeito a não conseguirmos fazer previsibilidade de futuro. Por exemplo, quando nós construímos hoje uma ementa de um curso de administração para um curso que vai começar em 2020, e o aluno se formar em 2024, qual será o mundo do trabalho em 2025, quando ele for egresso da nossa universidade? Imagine que ao estudar a teoria geral da administração no primeiro semestre, eu fui professor da ESPM durante 7 anos, como é que essa ementa responderá para os problemas criados pela uberização do trabalho, pela tecnologização das relações trabalhistas ou flexibilização do modelo de relação patronal em 2025? E se eu voltar um pouco e imaginar o meu filho, que tem 8 anos e o outro tem 6, mas o de 8, que se formará em 2029 no ensino médio, e se formará em 2033 na educação básica, no ensino superior, se ele fizer um curso de 4 anos, se em 2033 ainda existirem cursos de 4 anos, que é como eu disse, o incerto trata exatamente disso. Exatamente disso. Não conseguimos prever se em 2033, 4 anos será tempo, alguém esperará 4 anos para poder entrar no mundo do trabalho. Eu estive em São Francisco há 3 meses atrás, numa jornada de startups, e há um discurso muito comum. Todas as pessoas querem contratar, todas as empresas do Vale do Silício querem contratar pessoas que possam resolver problemas imediatamente. E para isso elas têm que ter competências muito específicas. Aquilo que foi falado pelo diretor do Grupo A, micro-credentials. Credenciais pequenas de 30, 200, 300 horas que resolvem problemas muito específicos, como, por exemplo, atendimento ao cliente, experiência do usuário ou desenvolvimento de plataforma de conexão entre cliente e fornecedor. Então, nesse ponto, o incerto é isso. E o complexo é que, quando nós vamos tomar decisão, são tantas variáveis envolvidas que você nunca tem certeza da tomada da decisão correta. O mundo tem tantas variáveis envolvidas, regulatórias do governo, privadas da concorrência, da vontade do consumidor, da sociedade civil organizada, dos órgãos de terceiro setor, que você não consegue ter certeza de uma tomada de decisão a respeito de futuro. Então, volátil, porque elas podem mudar num período de 24 horas. Incerto, porque você não consegue fazer previsibilidade de futuro com assertividade. Complexo, porque o número de variáveis envolvidas na tomada de decisão estão fora de controle. Você consegue mapear o máximo possível, mas nunca estará seguro dessa decisão. E ambíguo, porque ao mesmo tempo em que você está tomando a decisão a um lado, existe gente tomando a decisão exatamente do outro. Você vê muito bem isso, por exemplo, na polarização de redes sociais na eleição do ano passado. Então, existia um lado muito polar, um outro lado muito polar, e as pessoas no meio inseguras se o meio era o lugar certo de estar. Então, essa ambiguidade da relação moderna, que você vê, por exemplo, eu costumo dizer, drama da privacidade dos famosos. E a Heather McGowan falou exatamente isso. Um famoso quer ter sua privacidade pública para gerar receita de propaganda de si mesmo, no Instagram, no Facebook e nas plataformas, mas não quer ser criticado por essa exposição. Ora, se eu abro a minha privacidade para a sociedade, eu posso deixar a sociedade emitir a opinião que quiser sobre esta privacidade. Inclusive, dentro do Vale do Silício existe uma frase muito boa. Se você não paga pelo produto, é porque o produto é você. Esse é o caso fundamental do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Não imaginem que um serviço fantástico, fabuloso, como o WhatsApp, é de graça. O produto, nós estamos lá por alguma razão. Porque uma empresa que foi vendida por 10 bilhões de dólares não pode ser vendida por esse valor, prestando um serviço de graça. Então, nesse sentido, esse contexto gera, e o professor Gabriel falou muito bem, um sentimento, professor, que eu recorro, me permitam, eu sou historiador e filósofo e tenho mestrado em currículo pela Federal de Alagoas. E nessa questão de sentimento, Jean Paul Sartre, eu falei isso para citar o filósofo, dizia que a vida é angústia.
Só que a angústia que o Sartre falava era a angústia existencial. Era uma angústia que se assomava sobre a humanidade da finitude da vida. Que, como o existencialismo pregava que morrer era o nada, toda pessoa ao pensar no nada, obviamente se angustia. Mas na modernidade líquida do Bauman, que traz uma perspectiva diferente para isso, o sentimento de angústia é a angústia no fato de que todos nós fomos criados para termos certezas. E vivemos num mundo cuja única coisa que não se pode ter é certeza. E aí o que isso gera nas pessoas? Angústia. E como isso se materializa no mundo do trabalho? Síndrome de burnout. Nunca tivemos tantos professores. Em São Paulo, são simplesmente 25 mil professores pedindo afastamento por ano, por causa do burnout. No ano passado, o Brasil bateu o recorde, isso não é um recorde, mas tem que usar a expressão desse modo, em número de suicídios adolescentes, na nossa história, e nós estamos hoje no mundo do trabalho, todos vocês que têm empresas, como nós da Pearson também temos e somos, nós não conseguimos manter um jovem adulto por 5 anos na companhia, no mesmo emprego. Com 3 anos ele sai, ele se frustra, ele não consegue esperar o momento que as empresas são constituídas de planos de carreira, nossos elementos promocionais não funcionam, nossos modelos de engajamento, a todo tempo, se a gente exige demais, o trainee chora. Porque ele vem de uma sociedade cujo sentimento único é angústia. Me permitam usar uma linguagem, eu sou muito fã de quadrinhos, e tem uma cena que eu jamais esquecerei de uma revista adulta do Batman, chamada Asilo Arkham, que ela tratava do Duas Caras. Todo mundo conhece o Duas Caras, que é o vilão do Batman, que toma decisões a partir de uma moeda. Quando nós éramos crianças, nos anos 80, 70, 60, nós tomávamos decisões a partir de uma moeda. O mundo era certo ou o mundo era errado. E aí, professora Gina, a senhora que está batalhando muito por inclusão, por diversidade, como eu pude perceber ali no projeto, deve imaginar, por exemplo, que nos anos 80, uma mulher de 18 anos que fizesse uma tatuagem nas costas inteira, ela seria expulsa de casa e não arrumaria trabalho. Eu tenho uma colega, reitora da ESPM de Maceió, de Alagoas, durante muito tempo, professora Kedma, que ela tinha uma tatuagem nas costas desde os 17 anos de idade. E ela foi expulsa de casa, e ela teve que sair do Brasil para poder arrumar emprego, para poder se formar, voltar para o Brasil, aos 40 anos de idade, e escutar de meninas que ela era muito velha para ter uma tatuagem nas costas. Então, imaginem vocês que nós que fomos educados numa sociedade, que o certo era uma coisa, o errado era outra. Ser homossexual era errado, ter tatuagem era errado, ser pobre era errado. Expressões que nós, e eu também, professora, ter sororidade com a senhora, porque eu venho de uma família pobre também, minha mãe vendia salgados na rodoviária e meu pai era garçom e morreu aos 54 anos de cirrose hepática por causa do alcoolismo. Eu também tive que enfrentar a ideia de que eu era pobre e ainda tenho que me explicar. Eu sou pobre, mas eu sou limpo. Eu sou pobre, mas eu sou honesto. A conjunção adversativa no meio, ela é tão absurda que eu só vim perceber o absurdo disso na idade adulta, nos últimos 10 anos. Porque até recentemente, dentro da empresa, a gente tem que explicar hábitos por causa da pobreza. Porque, infelizmente, é difícil você esquecer a sua memória de 25 anos sendo pobre. É difícil. Você tem hábitos que você não consegue consolidar. Eu tive a oportunidade de almoçar com o ex-ministro, o professor Renato Janine Ribeiro, e eu perguntei ao ministro onde ele gostaria de almoçar, e ele escolheu um restaurante super bem requintado em São Paulo. E eu fui, e vou dizer, fiquei extremamente constrangido, porque eu não sabia me comportar no restaurante. Isso é um fato fundamental, que a existência era construída através de barreiras sociais, e hoje nem essas barreiras fazem mais sentido, porque, voltando ao exemplo do Duas Caras, nessa revista em quadrinhos, o psicólogo tenta aumentar a possibilidade do Duas Caras usar um baralho para tomar decisão. O que é que acontece com ele? Um baralho tem 54 cartas. Ele não toma decisão. E é isso que está acontecendo com os nossos alunos. Eles não conseguem tomar decisão, porque o mundo VUCA gera um sentimento de angústia de dizer, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou estudando aquilo que eu sou vocacionado? Será que vocação existe? A Unesco aponta que a nossa juventude hoje, até os 14 anos, terá, até se aposentar, se aposentar, eu vou falar sobre isso já, isso não é uma brincadeira com a reforma da Previdência, tá? É só uma situação concreta da reflexão global, terá 16 empregos até lá. 16 empregos. E nós somos educados para ter um emprego. E nesse processo, eu quero mostrar esse slide aqui. Embaixo, vocês conseguem perceber o paradigma antigo. Ele é dividido em 3 fases na vida. O start, que é o momento que você começa seu processo de aprendizagem. Aqui embaixo, vocês veem esse período que você vai de 3
até 24 anos, onde você muda um pouco nas suas escolhas, é o que a gente chama de taxa relativa de mudança. Depois você escolhia uma carreira aqui no meio, em que você adquiria o iniciante, o intermediário e o mastering. Você se tornava mestre naquilo. Há 20 anos que eu sou engenheiro de obra, há 20 anos que eu trabalho com tecnologia, há 30 anos que eu estou em sala de aula. Então você, ao longo da vida, você adquiria a masterização daquele emprego. E aí, num determinado momento que você tinha atingido o seu processo de masterização total, você se aposentava. Você se aposentava. A Heather McGowan coloca que agora você aprende durante toda a vida, não existe mais opção de você dizer que completou um ciclo de aprendizagem. Eu completei minha graduação, isso não significa nada. Você aprendeu, agora se você não continuar aprendendo, em 3 anos você estará fora do mercado de trabalho. Além disso, durante o processo de trabalho, você passará por intermitências de trabalho. Se você não muda de emprego, o seu emprego muda. É essa outra expressão fabulosa. Se você não muda de emprego, o seu emprego hoje é de um modelo, amanhã ele sofre uma mudança completa, porque incorpora uma nova tecnologia. Vamos citar alguns exemplos. Taxistas, e vocês sabem do que eu estou falando. Estúdios de televisão aberta, com o Netflix, taxistas com o Uber, restaurantes com o Disque, por causa do iFood. Até hoje, o McDonald's não entrou no iFood, mas o Domino's Pizza entrou. E o Domino's Pizza tinha o seu próprio aplicativo de pedido de pizza. Então ele abandonou porque você se rende à força do canal. Se você quer atingir o seu público, você se rende à força do canal. Então, não importa se você está no mesmo emprego durante 20 anos, no cenário para o futuro, você passará por dezenas de mudanças no emprego. E isso exige uma postura de competência diferente do estudante e do trabalhador. Além disso, nas escolhas, nós fazíamos perguntas muito claras para as pessoas. O que você quer ser quando você crescer? Essa pergunta todos nós ouvimos, se não replicamos para os nossos filhos ainda. Segundo, o que é que você faz? Qual é o seu principal trabalho? Qual é a sua principal competência? E terceiro, o que você faz? Então, nessas 3 perguntas, elas mudaram completamente. Por quê? Você pode dizer, eu quero ser médico, neurocirurgião. Em 2032, talvez você esteja fazendo talvez seja uma IA fazendo uma cirurgia automática de corte no útero para poder tirar uma criança numa cesariana. E vocês já viram isso em filmes, tá? Se vocês assistiram um filme chamado Prometheus, do Ridley Scott, ele coloca uma cena em que a personagem principal abre uma porta, deita numa maca, digita um código e a máquina faz a cesariana nela. E hoje nós já temos pessoas fazendo videolaparoscopias à distância, videointervenções em estômago à distância, e óbvio, para fazer à distância, eu troco a inteligência atrás por uma inteligência que aprende e ela faz no lugar. Então a grande pergunta é, o que você vai ser quando crescer? E a outra pergunta moderna é, o seu emprego ainda vai existir? Essa é a reflexão sobre o mundo. A segunda é, qual é, e inclusive sobre a automação, né? Mas você trabalha na sua principal competência ao longo de toda a vida. Vamos dar um exemplo que a professora Gina citou sobre a necessidade de mudança do paradigma docente do modelo instrucional para o modelo construtivista. Ora, o modelo construtivista tem 60 anos de existência. Porém, ele nunca conseguiu ser executado plenamente por causa de um conjunto de competências docentes que o docente não tem. Exemplo, aprendizagem ativa, aprendizagem colaborativa, aprendizagem centrada no aluno, a gestão de uma sala de aula, gestão da diversidade. Todas essas competências não estão presentes nos nossos currículos de ensino superior de pedagogia. Inclusive porque, se elas estão presentes com um paradigma incorreto, que é o para ensino desses docentes, que é o da pedagogia. Mas para ensinar o adulto, o paradigma deve ser o da andragogia. Não deve ser o de Piaget, deve ser o de Malcolm Knowles. Não deve ser o de Vygotsky, deve ser o paradigma do ciclo de Krebs. Então, como nós tentamos ensinar adultos como se fossem crianças, como se a metodologia para o ensino de crianças funcionasse para o ensino de adultos, nós não conseguimos, e existe uma fama mundial de que o Brasil estragou o construtivismo. E, na verdade, não é. Do nosso lado, nós afirmamos que o Brasil nunca teve construtivismo.
o mundo diz que a gente estragou. Então, nesse meio fica as nossas incompetências de formação de professores. Porque, no final, nós estamos falando disso. Nesse cenário aqui, qual é o processo educacional? O processo educacional, você se engajava nele, vou estudar a educação formal, depois eu seguia na educação formal até alcançar o mestrado e doutorado, iniciante, intermediário e mestre, e depois eu me tornava, por exemplo, imaginem vocês que eu sou mestre em currículo. O que é que significa? Nada. Considerando que nos últimos 6 anos, 6 grandes países mudaram completamente os seus currículos, se eu não estudar, eu terminei o meu mestrado em 2009, se eu não estudasse o currículo comum australiano, o currículo comum finlandês, o currículo comum norte-americano, o currículo comum da Coreia do Sul, o currículo comum brasileiro, o que eu saberia sobre currículo hoje? Porque se eu me basear na LDB de 98, do projeto de Darcy Ribeiro, eu estou me baseando na LDB que olhou para o século XX, porque em 99, a Unesco encomendou ao Edgar Morin um documento que virou febre no Brasil, os 7 saberes necessários à educação do século XXI. Nós discutimos isso durante uma década, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a viver, e nós já estamos mudando isso novamente, sem ter sequer terminado uma implantação disso, porque os PCNs que nasceram em 98 e 2000, nasceram olhando para o LDB. Então, nesse processo de educação nossa, como é o processo de learning? Você engaja, ok, eu quero aprender. Daqui para frente, você vai ter ciclos não contínuos de aprendizagem constante. É exatamente a expressão aprendizagem ao longo da vida, lifelong learning. Com quantos anos? Se tem uma grande vantagem de nós sermos educadores e não ginastas, é que a gente não tem idade para parar de aprender. Enquanto que ser ginasta, o nosso corpo não aguenta mais. Então, nós podemos ter 70 anos e remodelar toda a nossa prática pedagógica. Toda. Tem 2 grandes vantagens a respeito do aprendizado. A primeira é essa mutabilidade, e a segunda é que ninguém pode te tirar ela. Se você aprende a gerir educação ativa, ninguém pode te tirar isso. Não importa o que a crise econômica não faz, variação cambial não faz, perda de emprego não faz. Continua tudo lá. E a expressão lifelong learning é porque o tempo inteiro você passa por essa migração atual de aprendizagens. E aí, que habilidades, chegou ao ponto do tema central da conversa, que habilidades, eu não vou tratar de todas, eu vou tratar de algumas competências e habilidades básicas. A primeira delas é, no mundo em constante mudança, o que você precisa ter? Um modelo mental adaptável. Eu vou dar um exemplo para vocês sentirem se tem ou não um modelo mental adaptável. É assim, quando vem uma grande mudança, como você se sente frente a ela? Se você se sente desconfortável, seja porque teve um aplicativo novo, seja porque a BMS lançou um aplicativo, agora você não vai poder mais ligar para ela, é melhor usar o app, porque se você tem um app, por que você vai ligar? Se você tem um aplicativo, se você tem um livro que vocês publicaram, o de responsabilidade social, na versão digital, por que eu preciso imprimir papel? Se a gente se sente desconfortável com isso, é porque a nossa mentalidade é a chamada mentalidade fixa, não é a mentalidade adaptável. Se durante o curso, eu vou dar o exemplo da validação hoje de cursos de ensino superior no MEC, que é um processo muito burocrático e que para você mudar um ementário, você precisa passar por uma nova validação de curso, mas isso é um absurdo hoje. Considerando que você coloca lá, por exemplo, programação em Java, e de repente amanhã a tendência de todo mundo virar Python, e você tem que manter em Java porque o seu ementário está em Java, a gente é acabar com a empregabilidade. Se alguém inventa uma nova linha de programação amanhã numa garagem no meio da Índia, eu estive em 3 cidades na Índia e digo a vocês, aquilo lá, primeiro, não vá na Índia. A visita de vocês não passa na Índia, né? Passa na Índia, tá bom, então vão na Índia. Porque eu tenho certeza que, assim, se forem... A Índia é um lugar muito diferente, e assim, mas ao mesmo tempo em que lá é um lugar complexo, de Brasil dos anos 60, em termos de pessoas, organização social, comportamentos e tudo mais. Por outro lado, eu visitei em Chennai uma indústria produtora de conteúdo, tá? É uma com 3 edifícios de 60 andares, de produção de conteúdo, de qualquer lugar do planeta Terra. Os livros de matemática do Japão são produzidos em Chennai.
Então, por aí você tem uma ideia de enxergar uma empresa que tem 180 andares de autores de matemática, história mundial, geografia mundial, inglês, língua chinesa, portuguesa, tailandesa, para você encomendar lá os seus projetos. Quando nós fomos ser apresentados ao grupo, 12 diretores vieram apresentar a companhia. Um diretor de vídeo, de conteúdo em vídeo, um diretor de conteúdo em texto, um diretor de conteúdo em objetos SCORM. Então, uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Quando eu imagino que a Pearson, a maior produtora de conteúdo do mundo, é pequena frente àquele grupo, né, só do ponto de vista de produção de conteúdo, de gente para produzir conteúdo, você começa a perceber que tem coisas acontecendo que nós não estamos vendo. Definitivamente não estamos vendo. Além da mentalidade adaptável, que você tem que estar aberto a isso, o segundo, você tem que ser um aprendente ágil. O autor, James Anderson, conseguiu consolidar a ideia de, no mundo VUCA, você ser um aprendente ágil. O que é um aprendente ágil? É um aprendente que não perde a oportunidade de aprender. Por exemplo, nem quando ele vai assistir o Netflix. Se todos vocês devem ter, todos vocês não, mas uma parte de vocês deve ter assistido aquele seriado chamado Merli, no Netflix, sobre um professor de filosofia que tenta revisitar os paradigmas dos alunos na Hispanoamérica. Fantástico. Aquilo é uma aula. Aquilo não é um seriado do Netflix. O recente documentário Privacidade Hackeada, aquilo é uma aula. Aquilo definitivamente não é um seriado do Netflix. Então, o aprendente ágil é aquele aprendente que diz assim, eu estou aberto ao aprendizado, nem que seja numa lâmina do sanduíche do McDonald's. E que isso pode ser útil para o seu negócio, para o seu emprego, para o seu mundo do trabalho. Nossas restrições academicistas, que são muito fortes, não servem para os meninos de São Francisco. Por exemplo, as 26 startups que eu vi durante 3 dias em São Francisco, nenhuma delas falou do currículo do criador. Nenhuma. Nenhuma chegou e disse assim, eu sou mestre em tal coisa, doutor em tal coisa, e resolvi criar tal solução educacional. Nenhum. Todos eles podiam ser. Obviamente existe uma equipe que trabalha os algoritmos, a inteligência, a formatação do conteúdo. Mas não era esse o ponto. O ponto não era o criador, era a criatura. Era o produto. O que eles estavam tentando mostrar é assim. Por exemplo, visitamos uma escola chamada OutSchool, no Vale do Silício. A escola tem 5 turmas de ensino fundamental 1, primeiro a 5º ano. A escola não tem livros. Tem conhecimento, mas não tem papel. Desculpa, a expressão foi errada. A escola tem livros, não tem papel. Todas as crianças de 7 a 10 anos têm computadores, Chromebooks, e a escola inteira funciona no modelo de digital, baseado em projetos de aprendizagem, autogerida pelos estudantes, com a mediação de um professor, com uma plataforma criada por 3 engenheiros que saíram da Alphabet, do Google, para criar essa escola. Aí a gente visita a escola, fica encantado com a escola, super disruptiva, e pergunta, como eu faço para ter uma escola dessa no Brasil? Ele fala, cara, mas o meu produto não é escola. O meu produto é o LMS da escola. É o gerenciamento de aprendizagem, vem cá. Aí bota a gente numa sala e apresenta o gerenciador de aprendizagem criado pelos engenheiros do Google. Aí você vê, por exemplo, olha que coisa fantástica. Num vídeo, em um objeto de aprendizagem, um vídeo de 3 minutos, quantos alunos voltaram o vídeo, em que pedaço eles voltaram, e o vídeo é todo tagueado minuto a minuto. Eu estou falando de célula, aí eu estou falando de ser vivo aqui, aí, 1 minuto eu falei de célula, 2 minutos eu falei de ser vivo, 3 minutos eu falei de ecossistema. Os alunos voltaram, 80% dos alunos voltaram o vídeo no ecossistema. O algoritmo já diz, os seus alunos não estão entendendo o conceito de ecossistema. Reforce o conceito de ecossistema com eles. E aí o próprio algoritmo atribui ao aluno atividades e leituras sobre o ecossistema. Uma coisa... Eu me senti, obviamente, um analfabeto educacional de gestão de aprendizagem ao ver aquilo. E aí vem o pulo do gato, né? Como dizem os americanos, o jump of the cat. Quanto custa tudo isso? Porque todos vocês têm LMS nas suas escolas. Todos vocês, de um jeito ou de outro, têm algum EAD, uma versão híbrida e tem um LMS. $250 por ano por aluno. Impossível de adotar no Brasil. R$750, $3, $4 é R$1.000 praticamente,
para você poder botar numa gestão de aprendizagem via EAD um sonho, mas impossível de ser executada. Então, essas barreiras que nós vamos nos inspirando e entendendo que temos que ser capazes de... Como é que eu melhoro meus produtos e meus serviços assim? E aí, visão. Os nossos alunos estão buscando mais do que uma profissão na escola, estão buscando um propósito. Mais do que um emprego, eles estão buscando um propósito que eles não sabem o que vão fazer. Eles querem dizer assim, tudo bem, eu vou me formar em administração, para quê? Não é para ser administrador, não. Para ser administrador é o quê? O que eu vou fazer com a administração é o para quê. Então, hoje, cada vez mais, a questão do engajamento, por exemplo, o exemplo da professora Gina, de conseguir 40 escolas, de expandir o projeto, é fruto de propósito. Das alunas e dos alunos se identificarem com o propósito do projeto, de professores se reconhecerem neles como aprendentes também, né, porque, obviamente, isso deve ter mexido muito com a docência de quem assumiu o projeto, e se espalha por engajamento. Olha a taxa de engajamento, olha quantos alunos participam, olha a melhoria na aprendizagem disso aqui. Então, visão para o nosso conteúdo de ensino superior é fundamental. Propósito. Por que eu tenho um curso de arquitetura? Por que eu tenho um curso de engenharia? Que tipo? Não é o tipo de engenheiro que eu estou formando. Para que estou formando engenheiros? Para trabalhar na engenharia, isso não vai retê-los. Você vai começar com 50, vai perder 40, vai ter 30 na metade, vai formar 8. Propósito. Engajamento. Porque o curso dura 5 anos. 5 anos. 5 anos hoje, o Facebook vai morrer. Daqui a 5 anos não teremos mais Facebook. Daqui a 5 anos não teremos mais WhatsApp. Daqui a 5 anos não teremos mais LM. Nós talvez tenhamos tendo aula, botando um Microsoft HoloLens, e o professor em casa vestido de pijama e aparecendo como nós, terno e gravata, bonito, apresentando, e o aluno em casa também, olhando a videoaula dele. Isso já existe, só não é escalável ainda, mas vai ser escalável algum dia. Além disso, masterizar você mesmo. Hoje, nós demitimos pessoas, na grande maioria dos casos. Os nossos alunos perdem o emprego. Não é porque não tem conhecimento técnico ou não tem a capacidade de aprender. As skills cognitivas, quase todas estão lá. Mas eles não conseguem entender o mercado, se posicionar com resiliência, compreender o nível de concorrência no mercado globalizado ou aguentar a pressão de um mundo VUCA. Você tem 30 dias para entregar o projeto. Eu consigo, não entrega. Não sabe resolver problemas. Quantos de nós que temos funcionários não chegaram para nós e disseram assim, Juliano, eu tenho um problema. Aí a vontade que dá é, eu lhe contratei para me trazer problema? Eu lhe contratei para me trazer uma solução. Eu fui coordenador de ensino médio, durante 5 anos. E aí eu tinha professores que chegavam e diziam assim, Juliano, eu não consigo dar aula naquela sala. Aí eu olhava para ele e dizia assim, e você foi contratado para quê? Se não para dar aula. Ah, mas a sala é muito indisciplinada. Você estudou alguma coisa sobre indisciplina na faculdade? Porque se você estudou, você tem como atuar. Você é um interventor de sala, no sentido de interventor, no sentido de psicologia, de psicopedagogia. Mas se você não consegue intervir, é porque você não teve competência desenvolvida nas nossas universidades para isso. E também depois, porque não podemos parar no aprendizado. Então, nesse sentido, masterizar a si mesmo, ter autocontrole. Pessoal, quantos de nós não estamos olhando o Facebook, o LinkedIn e o Instagram para contratar pessoas? Porque ninguém escreve no currículo que é homofóbico. Ninguém escreve no currículo que é racista. Ninguém escreve no currículo que é adventista e não trabalha aos sábados, à sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. Ninguém escreve no currículo que tem autismo leve. O meu filho de 6 anos é autista. A expressão leve não é correta, ele tem menos características do autismo do que um autismo com mais características. Ele tem 3 características muito emblemáticas, que é pouco controle de psicomotricidade, hipersensibilidade e dedicação extrema a uma única coisa. Foco extremo a uma única coisa. Por exemplo, agora ele está adorando a Xuxa. E no dia 17 eu vou ter que ir para um show da Xuxa. E eu passei a infância inteira querendo ir, não pude, e vou realizar um sonho de infância depois de velho. Isso é a vida de pais que passam por isso. E nesse sentido, o que é que o meu filho vai precisar ter? Não importa se ele é autista ou não, se ele tiver um chilique, chama curto-circuito neurológico, que é quando ele não consegue compreender a saída de um problema,
Ele não consegue, para nós é muito claro, a gente explica para ele, e ele não consegue sair. Por exemplo, papai, vem cá. Não sou o papai. Ele olha para mim e diz, não sou o papai. Eu disse, não, meu filho, isso é só um modo carinhoso de chamar. Não sou o papai. Meu filho, eu posso lhe chamar de qualquer coisa, inclusive de papai. Não sou papai. Aí ele entra num curto-circuito cognitivo. Como é que eu saio desse curto-circuito cognitivo? Eu tenho que tergiversar, sair do assunto, desconstruir aquele assunto e depois entrar no mesmo assunto por outra linha. E qual é a nossa ação? Papai é normal. Você começa a insistir. Eu errei muito quando ele era menor, porque não tinha o diagnóstico e não sabia como reagir, porque eu também, na minha graduação em filosofia, na minha licenciatura em história, não aprendi como tratar alunos autistas. No meu mestrado em currículo também não aprendi como tratar meus alunos autistas, muito menos meu filho. E aí, nesse cenário, o que é que meu filho vai ter? Não importa se ele é o que é que ele tem que ter, independente dele ser autista ou não. Ele tem que controlar a si mesmo. Porque se ele estiver na empresa e ele tiver um curto-circuito cognitivo, ele vai perder o emprego. A empresa vai tentar ser inclusiva o máximo possível, mas esse tipo ela não vai aceitar. Ela vai aceitar outros, um deficiente físico, um deficiente mental, para poder fazer atividades de menor complexidade, mas não, porque o curto-circuito cognitivo é muito confundido com birra. É muito confuso. Existe birra e existe o problema diagnosticado do autismo, tá? Ou do que tem TDAH. Então, masterizar a si mesmo, ter autocontrole absoluto, que se traduz em habilidades menores como resiliência, capacidade de resolver problema, iniciativa. Quantos de nós não perguntamos, alguém quer falar? E os nossos alunos não levantam o braço. Os alunos adultos. Deixa eu contar um caso aqui, se me permitem. Eu fui professor do curso de Direito durante uns 4 anos. E aí me convidaram para ministrar uma disciplina de 8º período chamada Nova Retórica, baseada nos estudos de Marshall Perelman, do jurista que falava, que participava de embates conceituais, epistemológicos, que discutia ontologicamente, teleologicamente, as dimensões do direito, baseada na obra de Marshall Perelman. Eu topei, mas a obra tem uma condição muito fundamental. Não adianta você estudar, por exemplo, 5 mecanismos retóricos para vencer uma discussão. Você tem que exercitar a retórica. Você tem que ser posto frente a frente com outra pessoa e debater com ela. E aí eu fiz 2 meses de curso, muito legal o conteúdo, os alunos adoraram, e a primeira avaliação era júri, debate público. Os estudantes seriam sorteados aleatoriamente sobre um tema também aleatório. Eu designei 5 temas possíveis, na época muito controverso, legalização da maconha, a autorização de aborto pelo sistema público, fizemos e sorteamos. Ninguém foi para a prova. 48 alunos boicotaram a minha aula. Não apareceu um aluno para fazer a prova. E aí, olhe que eu era um professor relativamente bem quisto. Quando eu passou a avaliação, porque eu tinha medo que se eu não fosse bem quisto, podia ter me matado na rua. Ou furado o pneu do meu carro. Professor, a gente não quer... Na outra aula, que aí vieram, não tinha mais avaliação, que eu fui dialogar abertamente com eles, 80% dos alunos disseram, professor, eu não quero debater em público, não, eu quero passar no concurso público. E no concurso público eu não preciso debater com ninguém, não. Como eu discuto com ele? Com esse sistema engessado de mentalidade, esse mindset fixo. Eu teria que tergiversar, teria que construir outro. Foi o que nós fizemos, tive que trabalhar com trabalhos, em grupos menores, porque ninguém queria se expor na frente de 48 colegas. Então, nesse ponto de masterizar a si mesmo, uma outra é essa. Clarificação. Isso aqui é muito legal, esse exemplo. O que é o oposto de clarificação? Complicação, entendimento errado, ofuscação. Tudo isso aqui, cada vez mais, pessoal, as pessoas querem compreender as coisas em menos caracteres e com mais simplicidade. Pessoal, nosso presidente, o presidente da maior potência econômica do mundo, se comunica via Twitter. E não importa se nós, o julgamento que nós fazemos sobre isso. Não importa. O que importa é que é assim que o Mark Zuckerberg se comunica. É assim que o Jeff Bezos da Amazon se comunica. É assim que os do Google não se comunicam porque eles não falam em público. Mas é assim que a indústria do século XXI se comunica. Em 150 caracteres. Não é Twitter. Esqueça a ferramenta. É o modo. Se você chega e faz como o Fidel Castro e dava uma palestra de 8 horas... Quantas pessoas ficam na sala? Porque lá era obrigado. Mas nota que eu falei, se você faz uma palestra como Fidel Castro,
e não o Fidel. Mas nesse cenário nós estamos avaliando os tempos de atenção cognitiva do estudante para os conhecimentos clássicos, matemática e história, e os momentos de plena atenção não passam de 7 minutos. 7 minutos. É por isso que as estratégias de aprendizagem estão passando 7 minutos de exposição, 20 minutos de colaboração, ou protagonismo do aluno, mais 7 minutos de exposição. Nossas aulas expositivas de 1h30 produzem o quê numa turma de adultos cansada do trabalho de 7 às 10h30 da noite? Vocês sabem o que produz, que foi o mesmo que eu enfrentava. O efeito Chico Xavier. Todo mundo dormindo e prestando atenção. Marcelo, professor. Então, e é verdade, depois de uma jornada de trabalho com um ônibus ou um metrô no meio, para poder ir para a faculdade, quantos de nós que pegam a primeira aula não sofrem? Porque tem que receber os alunos até 7h30, 7h40 com as 2 aulas geminadas e não pode, não dá. Porque você não vai punir a pessoa porque ela trabalha. Não se pode punir a pessoa porque ela trabalha. Na verdade, a responsabilidade de incluir é nossa, que somos a instituição educacional. E aí nós temos que cada vez mais tornar nossos conceitos claros, porque a aprendizagem global diminuiu em tamanho, aumentou em frequência e aumentou em variedade. Esse é um ponto super importante de entender do ponto de vista gráfico. A aprendizagem global diminuiu em tempo, não conseguimos mais aprender 50 minutos seguidos sem olhar uma tela de celular, e vocês podem fazer o exercício vocês mesmos, 50 minutos sem conseguir olhar uma tela de celular. Aumentou a frequência, então eu tenho mais momentos de aprendizagem em casa, no trabalho, na TV, no ônibus, no canal da TV a cabo, no Netflix, no celular, no agregador de notícias, no podcast, e aumentou a variedade. Agora você tem, nós fizemos, imaginem vocês que o maior podcast do Brasil chama-se Braincast, é o maior canal de podcast do Brasil. Nós, ano passado, fizemos 5 programas com eles sobre educação, e eles tratam de tudo, desde o novo filme de Star Wars, até o futuro do trabalho, como serão as habilidades em 2030. E nisso, dos 10 podcasts mais escutados, 3 foram nossos sobre educação com eles. 3 foram nossos sobre educação. Isso mostra que os 300 mil ouvintes que ouviram os nossos podcasts estavam super interessados no que nós temos a falar sobre educação e aprendizagem. Todas as pessoas hoje estão interessadas em aprender. A grande questão é como nós estamos oferecendo isso a elas. Como nós estamos oferecendo isso a elas. Finalmente, esse é o último slide, desculpe a extensão da apresentação. Há uma mudança, um ponto de inflexão sobre o conhecimento hoje. De um modelo de story knowledge, um conhecimento guardado num depósito. Eu tenho 2 graduações, 2 especializações, um mestrado, eu sei isso, guardado num depósito, para um conhecimento em modalidade de streaming. Eu aprendi isso na semana passada e vou aprender aquilo semana que vem. Eu estou me atualizando num curso de 30 horas, num curso de 100 horas, nos próximos 3 meses, fazendo um TED, um TEDx, uma Udemy, uma Coursera, uma Udacity, ou qualquer um OPM de Harvard, um OPM de Stanford, um OPM da USP ou um OPM da PUC. Eu estou me atualizando o tempo inteiro. Com quem? Só com acadêmicos? Não. Porque hoje até chefes de cozinha estão sendo professores de pós-graduação. E por mais que nós entendamos que ele não tem um doutorado, não tem um mestrado, não tem um conhecimento academicamente constituído do ponto de vista clássico, formal, como nós afirmamos, eu tenho certeza que ele tem alguma expressão de conhecimento sobre empreendedorismo, sobre competência socioemocional, sobre letramento digital, letramento financeiro, para ensinar uma geração que não sabe o que vai fazer no futuro. Então, essa mudança de conhecimento acumulado para conhecimento via streaming é muito forte para compor quem é o nosso futuro. Nós somos a oferta, não mais o conhecimento. Nós, a pessoa, é que tem valor acumulado nela. Tem uma reputação digital, uma rede de relacionamentos virtual que é construída em relacionamentos de LinkedIn, por exemplo, que muitos de nós conversamos e construímos relações com pessoas que nós nunca vimos, mas estão conversando conosco no LinkedIn e construindo nossa própria vantagem competitiva no mercado através de conhecimento, patrimônio e valor. Conhecimento que nós temos e valor. Isso é um pouco do cenário
que nós precisamos entregar para os nossos alunos. Uma existência digital reputacional, uma rede de relacionamentos que pode agregar uma vida inteira de conhecimento e uma vantagem competitiva para sobreviver ao mundo VUCA. Era isso que eu tinha para falar brevemente. Obrigado, pessoal.